Olá, eu sou o Pedro Olá, eu sou o Hudson. e esse é mais um Dialética Podcast, mais um Notícias da Semana. E nessa semana nós tivemos notícias quentes. Para começar, nos últimos dias tivemos o ataque do Donald Trump ao Brasil com uma tarifa de 50% em todos os produtos importados do Brasil. Tivemos também a cúpula do BRICS, que foi sediada no Rio de Janeiro, inclusive foi feriado na cidade, né? Exato. Além disso, tivemos a participação dos brasileiros no Super Mundial, né? E temos agora a volta do Campeonato Brasileiro, também comentaremos um pouco sobre. Falaremos também da alta histórica do Bitcoin, que assumiu aí um valor e ultrapassando até mesmo as bolsas norte-americanas. E falaremos também de um assunto bem trágico, o caso do Guilherme Souza Dias, que infelizmente, foi assassinado por um policial apaisano. Pois é, nossos caros ouvintes, não deixam de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e nos ajudar a partir do Pix. Pois é, nossos caros ouvintes, vamos começar aqui o nosso podcast com uma notícia muito expressiva internacionalmente e regionalmente, porque a cúpula do BRICS, a 17ª cúpula do BRICS, aconteceu aqui no Brasil e na nossa cidade, né, Hudson, no Rio de Janeiro. Essa cúpula aconteceu entre 6 e 7 de julho, que teve toda uma formação ali da cidade, a cidade do Rio parou em certos lugares, e ela teve os seguintes temas de expressão que a gente vai colocar agora. Em primeiro lugar, a expansão do bloco. O bloco declarou a Indonésia como membro pleno e incluiu 10 países como parceiros. Dentre eles estão o Egito, os Emirados Árabes e o Irã. A cúpula não contou com a participação do Xi Jinping, que é o presidente da China, e do Putin, que é o presidente da Rússia. No entanto, além das representações de alto escalão dos dois países, os presidentes participaram por videoconferência. Além disso, a cúpula do BRICS mostrou certa preocupação com os conflitos internacionais que vêm acontecendo, sobretudo no Oriente Médio, envolvendo Israel, Irã e Palestina, e condenou a militarização e as tarifas protecionistas. Um dos pontos principais foi a desdolarização da economia, uma forma de contrabalancear a influência ocidental e monetária dos Estados Unidos sem confrontos diretos. E pois é, Hudson, o que você achou desses pontos principais da cúpula do BRICS? O ponto, entre esses pontos, eu acho que essa tendência da Desdolarização. desdolarização da economia, eu acho que é um ponto fundamental. Inclusive, o próprio Lula ele cita nessa entrevista a Record e também a Globo, nessa entrevista recente, que é um ponto que vem sendo muito bem trabalhado por eles, que é o que? Fazer trocas comerciais ou criando uma moeda própria do BRICS ou usando a moeda dos países membros, como um Yen, Real. que é a moeda da China, o Real, que é a moeda do Brasil. Saiu. Ano passado, a cúpula do BRICS foi na Rússia, em Kazan. Aí eu vi numa rede social que já tinha até um modelo da moeda BRICS. Olha, então eu acho bem interessante porque, como o Lula disse, quem fabrica o dólar, quem tem poder sobre o dólar é os Estados Unidos. E você fazendo trocas comerciais em outras moedas, isso facilitaria e diminuiria a influência dos Estados Unidos, né, nas trocas comerciais como um todo. Além de agrupar melhores os países do BRICS. Sim. Eu acho que é uma boa. E sobre a inclusão de novos membros, eu acho super interessante, porque o BRICS ele vem se tornando um bloco econômico muito forte. Não é à toa que o BRICS hoje conforta 50% da população mundial. Acho que 40% do PIB mundial também é composto pelos países do BRICS. Então a gente vem se formando aí um bloco econômico muito forte, ainda mais incluindo novos países, né? Sim. Pô, os Emirados Árabes, o Irã e o Brasil são um dos principais produtores de petróleo do mundo. E também a Exato. Rússia também. Mas vamos aos temas polêmicos que foram abordados dentro dessa cúpula. Bom, a grande mídia colocou como se fosse a não participação do Xi Jinping e do Vladimir Putin como algo polêmico. No entanto, a gente percebeu que os resultados foram muito benéficos e que esses países se fizeram presentes, sejam como pessoas dos business ou dos negócios ou com seu alto escalão ali da política.
Lembrando que o Putin ele só não participou por conta dessa diplomacia da questão da guerra, porque se o Putin ele sair da Rússia, ele pode ser preso, né, pela política internacional por conta da guerra contra a Ucrânia. Então ele prefere não vir por conta disso. Apesar disso, esse foi um outro tema polêmico que aconteceu dentro da cúpula do BRICS, que foi a neutralidade do bloco na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Países europeus queriam que o bloco fosse mais enfático em condenar a Rússia. Certo. Então, mesmo como você falou, o Putin está um pouco impedido de viajar, ao mesmo tempo, esses países europeus acreditam que o BRICS apoia a Rússia nesse confronto. E sem contar também que o BRICS ele foi contra os Estados Unidos no bombardeamento ao Irã, né? Sim. Pronunciaram indo contra os Estados Unidos e contra essa medida. E o Irã faz parte do BRICS também. Sim. Lembrando que o BRICS é um bloco econômico, ainda não é um bloco de ajuda militar. Poderá vir a ser no futuro? Poderia, mas ainda não é. É só um que pauta só termos econômicos mesmo, trocas comerciais. Pois bem, nossos caros ouvintes, na esteira desse evento no BRICS no Brasil, um dos pontos polêmicos que foram levantados foi exatamente a relação entre os Estados Unidos e Donald Trump com o bloco. Com isso, Donald Trump, no dia de ontem, declarou 50% de tarifas por todos os produtos importados do Brasil aos Estados Unidos, Wilson. O que você acredita que isso tem uma relação com o BRICS ou que foi mais uma relação de política, de intervenção de política externa do Donald Trump? Como você vê essa situação? Eu acho que fundamentalmente tem a ver com a participação do Brasil no BRICS. Lembrando que a Dilma ela é presidente do Banco do BRICS, sim, ou seja, o Brasil ele tem um papel fundamental nesse bloco econômico que está ganhando essa importância. Só uma correção que foi no dia 9 de julho e não ontem. Ah, sim. Correto. Pode concluir, por favor. E aí, nesse caso, eu acho que foi o próprio Bolsonaro também foi citado, não sei se vocês estão sabendo, mas o Donald Trump ele enviou uma carta para o Lula reclamando sobre a prisão do Bolsonaro, pedindo também, reclamando a liberdade de expressão nas redes sociais, que as grandes Big Techs, né, chamadas as grandes empresas de tecnologias de mídias sociais dos Estados Unidos que operam aqui no Brasil. Então, ele usou esse contexto como uma cortina de fumaça, mas, na minha visão, ele quer instituir o papel dele aqui no Brasil, influenciar politicamente aqui no Brasil, para poder diminuir a influência do Brasil no BRICS. Eu acho que a maior preocupação do Donald Trump é essa, tendo em vista também porque a participação da China, tem a participação da Rússia, que são países que são contra os Estados Unidos, digamos assim, né? Na política monetária. Só para deixar mais explícito, essas tarifas de 50% dos produtos brasileiros entrariam em vigor a partir do dia 1º de agosto. Certo. E como o Hudson falou, um dos motivos principais citados pelo presidente norte-americano é a perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro e acusações de práticas comerciais injustas. O Lula condenou essa política do Donald Trump e também levantou o princípio da reciprocidade, ou seja, o Brasil também taxaria produtos norte-americanos importados dentro do nosso país. E só para lembrar ao nosso caro ouvinte que essa taxação dos Estados Unidos já vem acontecendo há muito tempo, para quem acompanha o nosso trabalho já está sabendo, não é uma taxação só sobre o Brasil, sim, é uma taxação em vários outros países. E quando começou essa, digamos, essa moda, né, do Trump dele taxar outros países, o Brasil rapidamente aprovou a lei no Congresso de reciprocidade econômica, que significa o quê? Se você me taxar, eu vou te taxar igual e assim vamos viver a nossa vida. Ou seja, o Lula já deixou bem claro que se isso de fato entrar em vigor, isso de fato acontecer, a priori ele está buscando o diálogo, ele está buscando a conversa, até na organização, no Banco Mundial, né, na Organização Mundial Econômica, ele está buscando esse diálogo para tentar reaver essa taxação. Mas se isso não acontecer, se não houver esse diálogo, ele também vai taxar os produtos norte-americanos aqui no Brasil. Sim. Eu queria colocar
para você, Hudson, e também para os nossos caros ouvintes, alguns dados da balança comercial entre Estados Unidos e Brasil, para que a gente entenda um pouco aonde que nós vamos chegar, né? Ó, os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos, ou seja, que saem do Brasil para os Estados Unidos, são eles: óleo bruto, aeronaves, sobretudo pela empresa Embraer, café, celulose e carne bovina. Lembrando que os Estados Unidos é um dos principais parceiros do Brasil, pelo menos há 2 séculos. Então a gente não está falando de qualquer coisa. Como a gente vê na mídia, como o Brasil não fosse sentir essa taxação, eu discordo disso, acho que o Brasil irá sentir. Com certeza. E, bom, vamos ver. Produtos importados dos Estados Unidos ao Brasil: maquinários, motores não elétricos, medicamentos, peças aeronáuticas, combustível, gás natural. Esses são os principais produtos, tá? Que o Brasil importa dos Estados Unidos. Isso. Como eu falei, os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Brasil, ficando atrás somente da China. Em termos de exportações do Brasil, ou seja, o que o Brasil vende para o mundo, os Estados Unidos representam 12% de todas as exportações e a China representa 28% das exportações. É um número relevante, né? E a balança comercial, só para finalizar, Hudson, pesa mais para os Estados Unidos do que para o Brasil. No primeiro trimestre de 2025, o Brasil exportou 9,65 bilhões de dólares e importou 10,3 bilhões de dólares. Ou seja, os Estados Unidos têm uma balança comercial positiva com o Brasil de pelo menos 654 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025. O que vai contra o que o Donald Trump escreveu na carta, né? Porque ele, na carta que ele enviou ao Lula, ele fala que os Estados Unidos ele tem um déficit monetário nessa troca de Brasil, ou seja, os Estados Unidos estava perdendo dinheiro, segundo ele, nessa troca comercial com o Brasil, e o que os números nos mostram totalmente ao contrário. O mercado americano ele ganha muito dinheiro nessa troca comercial com o Brasil. Donald Trump diz que essas tarifas são necessárias para corrigir graves injustiças no comércio bilateral. Olha só. Pois é, nossos caros ouvintes, o nosso próximo tema gira em torno também de relações comerciais, internacionais, que é o caso do Bitcoin. O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico no dia de hoje, 11 de julho, ultrapassando 118 mil dólares. Isso cada Bitcoin. O desempenho de 2025 superou o mercado de ações, com uma valorização de 15% no ano, e em comparação com 7% do S&P 500, que é um índice como o índice Bovespa brasileiro, né, que mede as empresas norte-americanas, as principais empresas como Tesla, Facebook, entre outras. Até mesmo, para você ver, a valorização do Bitcoin ultrapassou as ações da Nvidia, que é uma das principais empresas de tecnologia norte da América. O que você tem a dizer sobre isso, Hudson? Lembrando os caros ouvintes, que o Bitcoin é uma moeda virtual, né? Não tem uma certa regulamentação, não existe uma regulamentação forte sobre o Bitcoin. É uma moeda também muito especulativa, digamos assim, mas esse aumento eu acho interessante, porque ultimamente o Bitcoin ele vem caindo o preço, no caso, vem caindo o preço das ações do Bitcoin, e do nada teve esse aumento. Mas não é do nada, né? Não Por é quê? do nada. Vou explicar aqui para os nossos ouvintes. Existem alguns fatores que colaborou com esse aumento. Quais são esses fatores? As adoções de grandes instituições ao Bitcoin. A gente tem, no Brasil e nos Estados Unidos, grandes empresas que trabalham dentro desse mercado financeiro, como seguradoras de vida, entre outras empresas que começaram a colocar o Bitcoin no seu portfólio. Ou seja, a comprar o Bitcoin. Isso contribuiu para o aumento do Bitcoin. E um segundo fator, um fator mais político. Porque o Donald Trump, mais uma vez, novamente o homem, ele é muito associado ao mercado cripto. Falou de especulação é com ele mesmo. Então ele começou a fomentar o mercado cripto a partir pelo Estado dos Estados Unidos. Sendo assim, o Bitcoin foi formada uma reserva de Bitcoin federal nos Estados Unidos, com cerca de 200 mil Bitcoins provenientes de ativos confiscados de terceiros. Provavelmente deve ser o país que tem mais Bitcoin. E esse é um próximo tema é o aumento do volume dentro do mercado cripto, beleza? O recorde do preço do Bitcoin elevou o valor total do mercado cripto
para cerca de 3,7 trilhões de dólares. Beleza? Com a alta expressiva nas ações das mineradoras como Riot, Platform, Hut 8 e Mara. Ou seja, são grandes empresas que estão abrindo seu mercado para fazer trocas comerciais, Sim. compra e venda e tudo mais, através do Bitcoin. E isso expandiu a adesão dessa Na verdade, moeda, né? essas empresas aqui, que eu comentei por último, elas são mineradoras de Bitcoin que têm seu capital aberto em bolsas de valores, entendi. como o S&P 500, por exemplo, como a gente falou. E essas empresas tiveram suas cotações, suas ações valorizadas a partir dessa valorização também do Bitcoin. E são empresas especializadas na mineração. O lance das empresas de outros setores é que essas empresas financeiras, beleza? Como eu falei, essas seguradoras, por exemplo, começaram a investir em Bitcoin também. Isso fez com que houvesse um investidor institucional dentro desse mercado. Não apenas indivíduos como eu e você e nossos caros ouvintes, mas também empresas como Itaú comprando Bitcoin. Interessante. Vamos ver, né, como é que vai ser esse mercado, como é que vai se formar esse mercado de Bitcoin, que é uma nova alternativa, uma moeda não nova, né? Mas a gente sabe que a especulação está aí e tem que tomar cuidado, nossos caros ouvintes. Não caiam em esquemas de pirâmide, em faraó do Bitcoin, não caem nesse esquema de, vou comprar Bitcoin e vou ficar rico. Calma, segura. Pois é, meus caros ouvintes, começando agora a sessão esporte do nosso Dialética Podcast, falaremos um pouco sobre a volta, né? Infelizmente, a saída de todos os brasileiros do Mundial Interclubes, que eu acredito que tenha sido uma boa passagem de todos os times representaram o futebol brasileiro muito bem. E como que você avalia a participação de cada um deles? Vamos fazer um panorama aqui individual de cada time. A começar pelo Botafogo. Vamos começar pelo Botafogo. Bom, como é que foi a participação do Botafogo no Mundial Interclubes? O ponto auge do Botafogo foi a vitória do PSG, que é a finalista que venceu o Real Madrid de goleada. E só para colocar um ponto, o Botafogo foi o único time que venceu o PSG nesse torneio. Não, e não só o único time que venceu, mas o único time que fez gol no PSG. O PSG tá acho que uns 20 jogos sem tomar gol. O único gol que o PSG tomou foi contra o Botafogo. Isso daí, para mim, foi um feito muito significativo. Tendo em vista que o PSG atualmente é o melhor time do mundo. Sim. Futebol jogado. Provou isso com o Real Madrid. Futebol jogado é o melhor time do mundo. No entanto, nas quartas de finais, nas oitavas de finais, caiu cedo, né? Perdeu para um time brasileiro. Certo. E eu acho até curioso que a demissão do Renato Paiva, né? O Tex, ele fez uma declaração, primeira vez ele vem falar sobre o tema publicamente, e ele fez uma declaração que eu achei muito coerente da parte dele. Que ele falou sobre que o Renato Paiva ele foi contra suas próprias convicções. Porque, segundo ele, uma coisa é você jogar na retranca contra o PSG, o melhor time do mundo. Certo? Outra coisa é você abrir mão do ataque contra o Palmeiras, que é um time que você já conhece. É um time que você já tem o costume de jogar contra, você já sabe como é que é o futebol. E, de fato, o Botafogo, nas oitavas, foi a partida mais abaixo assim, do Botafogo no Mundial, ao meu ver. Mas aí, dito isso, me parece que não foi tão boa a participação do Botafogo, apesar desse confronto com o PSG, porque os caras tiveram o técnico demitido a partir do Super Mundial. Mas aí também a gente entra um pouco no futebol brasileiro, que é um pouco assim também imediatista, né? Se eu tivesse no lugar do João Tex, não sei se eu demitiria o Renato Paiva assim logo de cara. Eu acho que eu dava uma segurada, dava um esporro nele, daria um esporro, mas dava uma segurada porque, de fato, como o próprio Luiz Henrique disse, o técnico do PSG, o Botafogo foi o melhor time que se defendeu contra o PSG. Então, tipo, ele tem qualidade, ele sabe se defender. Eu acho que eu esperaria um pouco mais, talvez ele tenha cometido um erro ali contra o Palmeiras, mas eu esperaria um pouco. Porque também não é nenhuma caça-bruxa você perder para o Palmeiras. O Palmeiras tem um bom time. Então, aproveitando, vamos entrar na participação do Palmeiras. Olha, dos brasileiros, eu acho que o Palmeiras foi o que fez... de futebol jogado foi o que menos jogou. Mesmo sendo o segundo que chegou mais longe? Isso. Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu não lembro de uma partida memorável do Palmeiras no Mundial de Clubes. Os torcedores do Palmeiras falam da partida com o Porto. O Porto, que ficou no empate. Acho que foi a melhor partida assim, do Palmeiras no Mundial de Clubes. E também trazendo a questão, o Palmeiras foi o único time que não ganhou de nenhum europeu.
empatou com o Porto e depois só enfrentou times asiáticos e times africanos. Não, nem asiático, foi africano. Foi o Al-Ahly, né? Foi o time africano e time brasileiro. Enfim, foi o único time que não teve aquela partida memorável assim, que jogou, mas No entanto, voltou para casa com seu treinador. de fato, e voltou nas quartas, né? Aí eu acredito conseguiu ir longe. Conseguiu longe. Eu não vejo o Palmeiras enfraquecido depois desse torneio, não. Nenhum time brasileiro eu acho que voltou. Acho que o Botafogo volta um pouco, pô. Não acho, sem não. técnico, recomeçando um novo trabalho. Tem essa questão. Mas de participação, eu acho que o Botafogo, só de ter passado daquele grupo, eu já acho que foi significativo. Porque, pô, o Botafogo caiu no grupo da morte. Sim. E ele só se ele se classificar, sejamos sinceros, a gente achou que o Botafogo não fosse nem se classificar. Sim. Então, dele ter se classificado foi um feito. Eu acho que todos os times brasileiros tiveram feitos importantes. Mesma coisa vale pro Fluminense, né? Que chegou desacreditado e chegou entre os 4 primeiros. Não, de participação, o Fluminense, na minha visão, foi a melhor. E que a surpreendeu, na minha visão também, mano. Foi a melhor participação. Teve partidas muito boas contra a Internacional e foi por a partida excelente. Jogão. O meio de campo do Fluminense jogou muita bola. E não abriu mão de jogar, né, mano? Jogou, pô. Isso, não foi igual o Botafogo PSG. Exato. E eu vou te falar, o Renato Gaúcho demonstrou bastante conhecimento. A gente sempre tira o Renato Gaúcho como boleiro, o cara que é amigo de todo mundo, que não entende da bola, mas ele demonstrou nesse Mundial que ele entende muito de futebol. Valorizando o futebol brasileiro. Sim. Já o Flamengo teve uma participação boa. O melhor jogo foi contra o Chelsea. Sim. De fato, colocamos os ingleses na roda, né? Igual em 81. Essa é a realidade. Mas, de fato, foi uma boa... Tirando assim na passagem geral, eu também não acho nenhum absurdo você cair pro Bahia. Não é? Bahia, pô, top 5 time do mundo, assim, de elenco. Top 3 na minha visão, top 3. Pô. Bahia, Real e PSG. Atualmente? Atualmente. Pra mim, o top 5, assim, Bahia, Real Madrid, não nessa ordem, mas Bahia, Real Madrid, Barcelona, PSG e City. Sim. E Liverpool. O Liverpool eu também acho que entra. Não estava nesse Mundial, mas acho que... São os times de primeiro escalão, né? Isso, o Flamengo pegou um time de primeiro escalão, isso é claro. Isso. Mas, de fato, a partida contra o Bahia foi um pouco abaixo, né? Totalmente. Muitos erros. Na minha visão, o Flamengo errou ali, perdeu os jogos em cima dos seus próprios erros. Vi muitos analistas falando que o Flamengo, que o time do Bayern de Munique induz ao time contrário ao erro. Mas eles jogaram da mesma forma com o PSG e o PSG ganhou deles. Aí vai falar, tá comparando o PSG com o Flamengo. Sim, estou, pô. Nós estamos falando dos maiores times do mundo, pô. Certo. Mas, de fato, se eu acho que se o Flamengo tivesse jogado um pouco melhor contra o PSG, talvez os torcedores rubro-negros estivessem um pouco mais felizes. Sim. Mas não jogou mal também, não. Fez 2 gols contra um time que é top 6 do mundo, então isso também é significativo. Sim. Mas, infelizmente, tomou 4. Mas, enfim, no contexto geral, os brasileiros foram muito bem. Acho que, na minha visão, o Fluminense foi o melhor de futebol jogado. E torci aí para a volta desse campeonato brasileiro, né? Tomara que os times continuem praticando esse bom futebol. Agora, voltando à volta... E agora, com a volta do Campeonato Brasileiro, temos algumas partidas interessantes. Como, por exemplo, Flamengo e São Paulo, Vasco e Botafogo, Santos e Palmeiras, Bahia e Galo, Fluminense e Mirassol. E vamos ver como é que esses times voltam para esse campeonato. O Fluminense estava jogando contra o Inter de Milão e agora vai jogar contra o grande Mirassol, né? Coisa que só o futebol pode proporcionar. E o Mirassol vem jogando bola, tá? O Mirassol tá bem no campeonato brasileiro. O goleiro deles não é o Muralha? Puta que pariu. Mas o Mirassol vem jogando um bom futebol nesse campeonato brasileiro, diga-se de passagem. O Flamengo é líder, atual líder do campeonato brasileiro, então ainda manteve esse posto porque o Cruzeiro ele não ganhou seu último jogo. Com certas crises, né, Flamengo? Porque eu acho que o Flamengo, inclusive, ele volta mais fraco desse Mundial, porque perdeu o Gerson, o Pulgar se machucou, não sei se deve voltar esse ano, e talvez o Wesley ainda vai ser vendido. Ou seja, e também 3 peças do elenco principal. E também está havendo uma polêmica com o Pedro. Pedro que não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo, por conta que a dirigência técnica acredita que o jogador não está dando tudo que pode dar nos treinos no dia a dia. E teve toda aquela polêmica do Pedro, ele não foi utilizado contra o Bahia. Teve a questão também da divulgou
Saiu na mídia aí, através do Mauro César, o jornalista Mauro César, que ele saiu que o diretor do Flamengo queria vender o Pedro por 15 milhões. O tal do José Boa. Que, por sinal, também sofreu mais uma polêmica de que queria contratar um jogador irlandês, o tal do Mickey Johnston. E o BAP, que é o atual presidente do Flamengo, meio que vetou. E o Palmeiras, Hudson? O Palmeiras o jogo dele vai ser adiado, vai ser contra o Santos, é um clássico. Ainda não tem adiado? Por quê? O jogo do Palmeiras e do Fluminense foram adiados porque eles foram mais longe no Mundial. Então eles não vão jogar esse final de semana agora. O jogo foram adiado. Mas vamos ver, né, como é que a equipe brasileira volta. Eu acho que todas voltam melhores. Agora vai ser interessante a gente ver a questão desses times que foram para o Mundial, se eles vão estar melhores fisicamente ou piores fisicamente do time que tiver esse recesso. Teve alguns times também que fizeram alguns amistosos. O Cruzeiro, por exemplo, participou do Vitória Cup, que é tipo um amistoso ali para não perder o ritmo de jogo. O Santos enfrentou ontem o Desportivo, por sinal o Neymar aí dando suas caras com um novo visual. Fez um gol também, né? Fez um gol e deu uma assistência. Vamos ver então como é que volta. Tava torcendo para voltar esse Campeonato Brasileiro também. Os nossos caros ouvintes terão, é só acompanhar nossos shots, beleza? Estamos sempre postando diariamente as novidades, as atualizações, então acompanhe para se manter antenado do que vem acontecendo aí no futebol brasileiro e no futebol mundial também. Isso aí. Agora voltamos com uma notícia bem trágica. Infelizmente, o Guilherme Souza Dias, de 27 anos, um marceneiro, ele foi morto na zona sul de São Paulo, em Palheiros, na estrada ecoturística. Eu vou explicar o caso para vocês como é que aconteceu. O policial que estava paisano, ele foi atuado por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, e pagou uma fiança de R$ 6.500 e foi liberado. Segundo a PM de São Paulo, ele vai responder pelo crime em liberdade. A fiança é estabelecida nos termos do artigo 322 do Código de Processo Penal, conhecido como CPP. Enfim, como é que foi o caso? Esse policial que estava paisano, ele sofreu uma tentativa de assalto por dois criminosos, dois assaltantes. Ele desce da moto, corre atrás dos assaltantes, não consegue pegar o assaltante. Aí o Guilherme, que estava do outro lado da rua, ele estava correndo, ele tinha acabado de sair do trabalho dele. Para você ter uma noção, ele saiu do trabalho às 10h35 da noite, quer dizer, às 10h28 da noite. Eu vi isso, que ele estava fazendo hora extra. Isso, ele saiu às 10h28 da noite do trabalho e o atentado foi às 10h35. Ele estava fazendo hora extra justamente porque ele tinha acabado de se casar e teve uma filha. Ele estava com planos de comprar uma casa com a mulher dele e tudo mais. Infelizmente, a vida dele foi retirada por esse policial. Esse policial disse que se confundiu o Guilherme com os assaltantes e deu um tiro fatal na cabeça do Guilherme pelas costas. Porque o que acontece? Num vídeo que circulou nas redes sociais, você percebe que o Guilherme ele corre atrás, do outro lado da calçada, ele corre atrás do ônibus. E o policial até então, que estava indo numa direção atrás dos assaltantes, o policial atravessa a rua e efetua o disparo contra o Guilherme. Agora, o que eu acho curioso é esse policial ele ser atuado como um homicídio culposo. E como que isso funciona? No caso para a justiça brasileira, ele vai ser atuado como um erro do tipo sobre pessoa. O que isso significa? É que se você, na justiça brasileira, ela entende que se você tentar matar alguém, ou você está tentando matar uma pessoa e acertar uma outra pessoa que não tem nada a ver com essa situação, você não é visto como uma tentativa de assalto, tentativa de matar um inocente. Você é visto como uma tentativa de matar aquela pessoa. Mas não importa, né, mano? Ou seja, você tentou. O policial ele tá sendo atuado como se ele tivesse tentado matar o assaltante, não como se ele tivesse matado o inocente. Sabe? A configuração, a noção muda. Sabe? E isso faz com que o crime seja um homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E isso só comprova o quanto nossas leis ela é feita para defender quem faz o crime, porque esse que esse policial fez foi um crime ao matar um inocente, que agora deixou aí uma família, como você falou, o cara tinha acabado de ter uma filha, e ainda não vai nem ser responsabilizado por seus crimes.
mais um criminoso, mais um bandido, né? Solto aí na sociedade, pô. De fato. E na minha visão, isso daí deveria ser visto como um homicídio doloso, com dolo eventual e duplamente qualificado, porque teve emprego de arma de fogo e a vítima não pôde nem se defender. Foi um tiro fatal pelas costas e na cabeça. Um covarde, pô. Foi na Eu covardia. fico Ele não pensando, abordou e falou assim: vou investigar para ver se é o assaltante ou não. Ele simplesmente chegou e eu fico atirou. pensando como que a polícia militar emprega um covarde dentro da sua instituição, né, Não, mano? e trazendo um relatório, esse PM, ele não passou no teste psicológico. Não, mas aí eu vi que tinha sido na polícia do Paraná. Ah, é. Então, Entendeu? Então você já tinha um histórico problemático. ou seja, ele não passou na justiça na PM do Paraná, aí foi para São Paulo para buscar ser policial. E conseguiu e fez essa atrocidade. Outra coisa que a gente tem que ver é essa política de armas que nós temos no Brasil. Porque ele tá paisão, não tá a serviço, não tá com a farda. Então por que tá armado? Não, e outra coisa, no vídeo você vê que ele sofre a tentativa de assalto, mas ninguém leva nada dele. Tipo, poderia ter ficado ali tranquilo. Não vou ficar tranquilo também que você sofreu uma tentativa de assalto. É frustrante, é uma adrenalina. Mas ele não perdeu nada, ele poderia ter amenizado ali aquela situação. Mas ele não, com aquela sede de matar, aquela sede de vingança, correu atrás dos assaltantes, não conseguiu chegar ao assaltante e ainda matou um inocente. Fica aqui meus pêsames, o Dialética Podcast deixa aqui os pêsames à família do Guilherme de Souza Dias e que a justiça possa trabalhar em cima desse caso e prender esse policial, né? Porque esse policial está sendo investigado em liberdade. Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um Notícias da Semana do nosso podcast Dialética. Fala aí, Hudson. E você que gosta do nosso trabalho, acompanha o nosso trabalho, deixa aí um sininho aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, siga a gente nas redes sociais. Não deixa de deixar o seu like. E para quem puder e quiser ajudar a gente via Pix, o Pix estará na descrição. E lembrando que semana que vem a gente vai trazer mais um dialeticano, né, Pedro? Porque o primeiro ele teve uma boa repercussão, a gente vai trazer um tema bastante quente, um tema bastante interessante, digamos assim, para vocês, meus caros ouvintes.